Então, Cássia, eu ouvi uma vez uma história seguinte, que 3 amigos foram caminhando assim por uma cidade que eles conheciam muito pouco, assim. Não conheciam, acho que era a primeira vez que eles estavam indo lá. E aí caminharam o dia inteiro e tal. Depois sentaram para beber alguma coisa e começaram a comentar a respeito. Sim. Só que interessantemente, quem ouvia parecia que eles estavam falando de 3 cidades diferentes. Por quê? Um deles, inclusive era corretor de imóveis. Ele comentou assim que tinha visto quantas oportunidades de trabalho ele teria lá, porque ele viu inúmeras casas escrito vende-se, aluga-se. Coisa que os outros falaram, mas como assim? Não entendiam por que ninguém tinha visto o que ele tinha visto. O outro falou assim, gente, mas não vi isso não, tinha isso? Eu vi, foi um monte de lugar legal para se divertir, uns barzinhos, umas lanchonetes, negócio de, né, conhecer pessoas novas, se divertir. E o terceiro amigo falou assim, gente, nós estávamos realmente no mesmo lugar, porque não vi esse negócio de vende-se, aluga-se, nada, nem vi negócio de boteco e lanchonete, não vi nada disso. Eu vi uns casarões, vocês não observaram? Quantos lindos casarões antigos, coloridos, umas coisas. E os outros falaram, gente, quem eu via os 3 conversando, parecia que eles estavam indo em lugares, estavam em lugares distintos. E nisso, assim, o que nos cabe, né, dessa história inteira é exatamente isso, né? Como que cada um só viu aquilo que mais chamou a atenção. Como que nós estamos tão voltados para nós, né? Porque é o meu olhar quem vai dizer o que eu vi. É a minha emoção que vai dizer o que eu olhei, o meu foco, né? E cada um estava num ponto. Aí dá pra gente conversar sobre um monte de coisas. Porque qual dessas 3 imagens é a mais bonita? Ou é a correta? Ou é a correta? Não é? Ou a que eu escolho para mim? Qual? Isso. E assim, o interessante é o que? Como que cada um tem uma profissão. Um é um corretor de imóveis, o outro tá ali meio perdido na vida, é o filho da mamãe, né? O bom vivan. E o outro um artista plástico. Então, assim, o olhar de cada um de nós está focado naquilo que eu já trago. Isso. Então, assim, o que eu tenho dentro é que eu vou ver fora. Não é isso? Aquilo que eu busco, aquilo que eu estou procurando. E isso nos traz uma coisa interessante, assim, que quando eu estou para estimular, né, meu filho, minha netinha e tal, talvez uma bola, uma boneca, um celular, um carrinho, dependendo do foco que eu já trago, aquilo que eu já tenho dentro, é o que eu vou conseguir enxergar como potencial daquele brinquedo. Você já parou para observar isso? Sim, verdade. E também o outro lado, a criança também vai me dar, né? O meu netinho ou o filho, ele vai dar, vamos brincar disso? Ele vai dar, como que eu vou fazer? Qual é o olhar que ele traz? E aí é onde eu me abro para possibilidades, né? Porque a hora que eu estou disponível para ouvi-lo, eu levo o meu olhar, aquilo que está dentro de mim, a minha vivência, né? Porque eu preciso, é ela que vive comigo, ela que eu trago dentro bagagem, de mim, a minha bagagem. Mas a minha criança, o meu filho, ele tem também e é onde eu observando vou saber o que ele já tem, qual é a vivência que ele já tem. Porque ele vai, sim, claro, com a minha alegria, com a minha vontade de brincar, ele vai entrar na minha brincadeira. Mas eu também posso entrar na dele. Deve, inclusive, né? Eu posso entrar no mundo dele. Eu preciso entrar no mundo dele. Porque nós vamos ter o quê? Uma conexão. E a troca, né? E a troca vai... E sabe, você falando isso e a gente lembrando dessa história, me recordo de uma outra situação. Um período da minha vida eu fiz artes cênicas. E eu fazia uma matéria que era desenho, alguma coisa, oficina de desenho. E eu lembro muito do professor colocar um objeto no centro, né, o grupo estava em volta, um objeto no centro. E pediu que cada um desenhasse o que estava vendo. Não saiu um desenho igual, porque dependendo do ponto de vista que eu estava, eu via a imagem de um lado, quem estava do outro lado via lá de frente, eu via de costa, você via de lado. Então, assim, é muito interessante quando a gente começa a observar que
todo e qualquer objeto, toda qualquer percepção vai partir de um ponto de vista, não é verdade? Exatamente, E não muito legal. existe os pontos certo ou errado, né? Isso. Existem complementares. O que você vê daí e o que eu vejo daqui se complementam. Então, na relação da mãe estimulando a criança, da cuidadora, do pai, da avó, tem isso também, né? Uma criança quer brincar, pegar o carrinho, virar e rodar, ver as rodinhas rodando, ele virado. Aí eu vou pegar e dizer, não, menino, tá errado, brincar certo é assim. Essa é uma visão. A criança está tendo outra. Então, assim, que a gente possa perceber essas diferenças individuais de cada percepção de cada um. Não é interessante? Isso eu diria que é um dar sentido para aquilo. Ela está assim brincando de uma maneira diferente, rodando a rodinha, olhando. Que prazer ela tem naquilo? Eu vou olhar e dar sentido, significado para aquilo. É o meu complemento. Mas eu não vou tirar, excluir. Eu vou complementar. Eu vou dar significado para aquela brincadeira que não está tão funcional como eu entendo que deve ser. Né? É onde eu me abro para o meu ponto de vista, mas para eu olhar o ponto de vista da minha criança. Todo esse respeito que eu tenho por ela, essa disponibilidade que eu estou aqui agora para descobrir. Para onde ela olha, o que ela está observando, como eu posso entrar nesse mundo dessa criança. E aí, a gente está na Semana do Orgulho Autista e nós trouxemos aqui um exemplo que a gente nem programou, mas a criança autista faz muito isso. É só ela que a gente vê fazendo isso. Virar o carrinho. Olha, que interessante. E rodar a rodinha e ter, né, aquele verdadeiro... Ele contempla aquela rodinha. Tem um prazer, Né? Talvez seria o barulho. O que é, né? O que será que provoca? Assim, que emoção traz para ele? Exatamente. Então, quando eu entro nisso, eu tenho a possibilidade de descobrir, de fazer com que isso ganhe uma nova versão. Mas primeiro eu preciso entrar lá. Eliminar não vai ajudar. Não vai. Só vai inibir, né? Só vai criar talvez uma crise, barreiras, um conflito. Mas a hora que eu consigo entrar, olhar para aquilo e até me pôr no lugar dele, né? Trazer significado para aquilo, eu vou me conectar, eu vou conseguir muito mais resultados do que simplesmente eliminar. E é interessante você falando agora, me vem assim da nossa experiência, até dentro da educação física, assim, como a gente aprende com essas crianças. Porque, por exemplo, nas nossas salas, né, de psicomotricidade e tal, da educação física, tem escadinha, tem rampa e tal. Então, muitas vezes essas crianças nos mostram outras formas de lidar com aquilo. Sim. Então, por exemplo, em muitas situações já aconteceu, todas as outras crianças, todo mundo brincando, sobe na escadinha, escorrega na rampa. Essa criança nos mostra, muitas vezes as nossas crianças, né, com aspecto autista, elas nos mostram outras possibilidades. Sim. Então, assim, ela sobe, todo mundo está subindo de frente, ela sobe de costas, de bumbum de costas na escada, desce de cabeça, desce de costas. Então, assim, como que a gente aprende também que existem inúmeras possibilidades. Por que o carrinho só pode brincar rodando assim? Sim. Ele pode ser interessante também, virar de outro jeito. Então, assim, quando a gente amplia o nosso olhar, como você falou, né? A gente entra no mundo daquela criança, a gente consegue perceber por que mesmo? Aonde está? Né? Por que e ajuda o grupo. Porque às vezes a gente pensa assim, só ela faz assim. O negócio você falou, em tese, essa criança faz isso. Mas quando a outra também faz, ela consegue descobrir situações que às vezes, oportunidades que ela não tinha antes. Né? E quando eu estou aberta para essas possibilidades, né? Eu aceito essas possibilidades, o que eu estou fazendo? Incluindo. Isso para mim tem um significado de inclusão, né? Plena, né? Pleno, de viver a inclusão, é uma vivência. Eu estou aberta. Não é teorizar. Não é teorizar. Estou aberta para o diferente que ela traz. Eu quero participar do diferente. E somar, né? Isso soma, né? E aí é a possibilidade que ela tem de também vincar um pouquinho no meu mundo.
Não é isso? Exatamente. A gente vai até o dela e traz ela para nós. traz ela Vem pra- comigo, vem né? comigo. E a gente chama. E aí, só para encerrar nosso papo, a gente lembra, né? Daqueles pilares que a gente sempre traz na nossa atividade, seja ela com criança, seja ela dentro da escola, seja ela com os pais, seja ela dentro de casa com os nossos filhos, nossos netos. Aquela questão, né? Que a gente tem que estar sempre disponível, né? Com aquele olhar, aquela observação atenta, não deixar passar nada. Tudo nos mostra, tudo nos ensina, né? E a constância, aquilo de sempre. Então, não vai ser um dia que eu vou fazer Vai tudo acabar. de uma vez. Um pouquinho, no tempo, respeitando o nosso tempo, o tempo da criança. E Um pouquinho de amorosidade, né? De afeto, cabe em de todos carinho. os lugares, né? E essa história, né? A amorosidade, o carinho, o afeto é a linguagem de todos os seres humanos, né? As plantas, os animais, que dirá nós seres humanos, né? Os nossos pequenos. Ah, Então, legal. bom papo. Bom papo.